Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua tela, professor Marcos José. E o mural, né? Como sempre eu gosto de ler com vocês, semana de 25 a 31 de agosto. Agosto praticamente já era, não é? ONG registra aumento no desmatamento. Guatemala pede saída de presidente às vésperas do pleito. Colômbia vê política em crise com Venezuela. Tropeço da China eleva apostas de que Estados Unidos adiarão aumento nos juros e Dilma recua e abandona a ideia de ressuscitar a CPMF. Então, uma vez lido o mural, a gente vai para aquela aula especial que você já está acostumado. Então vamos lá. Destaque da semana: ONG registra aumento no desmatamento. E aí está o slide, e aí está o tema, não é? Aonde eu já li com você 2 vezes, você não aguenta mais que eu leia de novo. Então, vamos por partes. Esse assunto de desmatamento é, sim, um assunto atual, sempre atual, não caduca. Por quê? Essa questão de meio ambiente, aquecimento global, tal, tudo envolve, né, nesse bojo aí do tema, que é aquecimento global, meio ambiente, sustentabilidade e, lógico, desmatamento, já que o Brasil é, isso segundo órgãos internacionais, o país que mais desmata no mundo, seguindo da Indonésia. Então, eu vou fazer aqui uma breve aula, pegando uns pontos para você, fazendo aí algumas observações, levantando alguns conceitos e, de novo, falando da COP21, claro, aí para o final do ano. Então, você vem aqui comigo para a lousa, que a gente já vai trabalhar isso rapidinho. Então, desmatamento da Amazônia Legal. O que seria a Amazônia Legal, hein, candidato e candidata? Então, não é a Amazônia bacaninha, como alguém pode achar que essa seria a sugestão. Não, não, não. A Amazônia não é só brasileira. Então, ela abrange também outros países, como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e também a Bolívia, além das Guianas. Então, quando a gente fala da Amazônia, é importante tomar cuidado. Existe a Amazônia Internacional e a Amazônia Legal. Falou em Amazônia Legal, é somente o território brasileiro, que, lógico, detém a maior parte da Amazônia em si. Então, quando vamos falar de Amazônia Legal, é a Amazônia que fica no território brasileiro. Então, o desmatamento aumentou na Amazônia do território brasileiro, como você já entendeu. Sistema de alerta de desmatamento, o SAT, que utiliza imagens de satélite, que levantou essa questão também, né? Também apontou que 63% foi o aumento do desmatamento de maio de 2014 para maio de 2015, estado que mais desmata é o Pará. Isso é importante lembrar, porque já caiu em questão de atualidades, o estado que mais desmata. Isso quando aconteceu há 2 anos atrás, o estado era Mato Grosso, não é mais. Segundo esse último levantamento, o estado do Pará, na região de Altamira, é onde mais ocorreu esse desmatamento, né? Então, você vai ter aí o Mato Grosso e, seguido, o estado do Amazonas. As áreas onde ocorreram o desmatamento tem, primeiro, as áreas privadas, depois, áreas de conservação e de assentamento. Quer dizer, se é área privada, lógico, são fazendeiros que não estão contentes com o que já desmatou, estão ampliando a sua área de desmate, muitas vezes burlando a lei. E aí é lógico, Dilma Rousseff estará lá em Paris, na COP21,
com propostas, isso a própria presidente já deixou claro, revolucionárias, não é? Então, não vai pegar legal Pratia Dilma chegar em Paris com esses dados aqui. É lógico que o governo vai contestá-lo. Então, por isso que é importante você acompanhar isso de perto e entender que aí existe um jogo. Uma coisa é o que o governo está falando, outra é o que os órgãos que acompanham o desmatamento também estão falando. Então, cuidado, de novo, eu sou repetitivo, não é? Mas é bom, né? Antes pecar por excesso do que por falta, não é? Então, no novembro de 2015, a Conferência do Clima, que é conhecida como COP, né? A COP 21 em Paris, tudo isso aqui vai ter que ser levantado, ok? Uma coisa que eu acho interessante aqui mostrar para você. Você, candidato, candidata que é um bom estudioso, segue aqui os conselhos, né, do professor Marcos, você vai fazer uma pesquisa sobre um tal de Arco-Sul-do-Desmatamento. Então, o que seria esse tal Arco-Sul do desmatamento? Então, isso não ocorre no sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na verdade, isso ocorre ao sul da Amazônia, não é? Porque a Amazônia, como você já sabe, é muito grande, pega quase metade do território brasileiro, pegando Mato Grosso, pegando Tocantins, inclusive uma parte do Maranhão, incluindo Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre. Então, tudo isso aqui é a Amazônia. Então, onde ocorre esse desmatamento que eu estou aqui discutindo com você? Nessa área aqui, que pega parte aqui do Maranhão, sul do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, chegando aqui pertinho do Acre, porque o Acre está aqui, ainda não foi atingido pelo tal Arco-Sul do desmatamento. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre isso, porque, é lógico, você é um candidato esperto, vai dar uma apurada aqui no que eu estou discutindo com você. Então, um tema importante, bem atual, que, lógico, há grande probabilidade de cair numa prova de atualidades. Você volta aqui comigo, porque, lógico, eu preciso passar os slides aqui para você, né, os dados do Amazon, que é aí uma ONG que está fazendo também esse levantamento, batendo aí com os dados do SAT, não é? Aqui você tem uma tabela onde aponta o Pará, como o estado que mais desmata, o total está aí embaixo, equivale aí a duas grandes São Paulo, né, que foi desmatado em um ano. Então, vamos lá, já que a Angela Merkel esteve aqui, isso inclusive a semana passada eu discuti com vocês, e lógico, a União Europeia cobra uma efetiva ação contra o desmatamento. A Dilma deu aí alguns dados, mas parece que não está batendo, e isso vai ser sim cobrado dela lá na COP 21. Ok, candidato? Fique esperto. Então vamos lá, continuando aqui o nosso Top Atualidades, o mural que eu já li com vocês, começando com o assunto mundo política. Guatemala pede saída de presidente às vésperas do pleito. Então, candidato, dia 6 agora, domingo que vem, vai ter sim eleições na Guatemala. Guatemala é hoje a maior economia da América Central. Cuidado, né? Nós temos aqui no continente americano três divisões, não é? América do Norte, composta por México, Estados Unidos e Canadá. América Central, que você tem aí uma tripinha, né? Que compõe aí Nicarágua, Salvador, Porto Rico, a Guatemala, o Panamá, não é? Que forma ali a América Central e a América do Sul. Então, na América Central, a maior economia agora é a Guatemala. Exporta muito para os Estados Unidos e para a Ásia, as tais commodities. Isso, tanto que o FMI aponta um crescimento de 4,2%
da Guatemala para o ano 2015. Isso dá uma inveja enorme ao Brasil, uma Argentina, até um Chile, não é? Uma Venezuela que não está crescendo absolutamente nada. Então, todo esse envolvimento que existe aí com a vice-presidente, já deve estar vendo aí o nome dela, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui, a Roxane Baldetti, que está presa por desviar dinheiro. Então, acompanha isso porque, lógico, a Guatemala não aparece todo dia aí no noticiário. Ok? Relação política na América Central, governos conservadores da América Latina e, como sugestão de leitura, Comissão do Congresso da Guatemala recomenda tirar imunidade de presidente que pode sofrer impeachment. Mundo Relações Internacionais, Colômbia vê política em crise com Venezuela. Então você já deve estar pensando, poxa, o Marcos hoje tirou o dia para falar da América Latina. Pois é, problemas entre Colômbia e Venezuela. E os problemas entre esses dois países que são vizinhos não acontecem de hoje. Isso desde a época do Hugo Chávez e o ex-presidente, né, Álvaro Uribe, envolvia aí as forças das Farc. Então, isso já ocorria lá. Agora, tudo parece estar voltando, porque o governo de Nicolás Maduro está acusando o governo de Juan Manuel Santos, da Colômbia, de estar aí atuando com tropas na fronteira com a Venezuela. Então, o que faz o governo da Venezuela? Expulsou aí milhares de colombianos que estavam estabelecidos no país. Vai pesquisar, porque isso é assunto de prova, com certeza. Relação, crise da Venezuela, política internacional da América Latina. Sugestão de leitura, Venezuela e Colômbia se comprometem a superar a crise, inclusive, fazendo só aqui mais uma lembrança, a Unasul foi convocada para fazer aí a mediação do problema. Mundo mercado financeiro. Tropeço da China eleva apostas de que Estados Unidos adiarão aumento nos juros. Pois é, está aí a China de novo. O grande medo em relação à China é que o governo, nós não podemos esquecer que a China é uma ditadura na política. Na economia é uma economia de mercado, é capitalista, mas na política a China é uma ditadura e toda boa ditadura manipula dados. Então, muita gente está desconfiada, o mercado financeiro está desconfiado de que a China manipula dados. Ela pode estar mergulhando numa crise muito grande e dizendo que está tudo bem. Não, fica sossegado aqui, está tudo sob controle. Não podemos esquecer também que a China é hoje o motor da economia mundial. Se ocorrer uma quebradeira na economia da China, isso arrasta todo mundo junto. O seu principal parceiro econômico, que é os Estados Unidos, a União Europeia, países da América Latina, incluindo o Brasil, a Argentina, vai todo mundo junto nessa crise, se é que ela vai realmente ocorrer. Relação economia da China, crise econômica internacional. Sugestão de leitura, queda de bolsa chinesa derruba mercados. Está aí o link para você se divertir. Brasil Economia. Dilma recua e abandona a ideia de ressuscitar a já famigerada CPMF. Então, pois é, isso, cuidado que isso não é só ideia na cabeça da tia. Então, a equipe econômica também concordou, inclusive parte do Congresso, incluindo membros do PMDB, também não acharam a ideia tão ruim. Só que isso pegou tão mal, não é? A ideia já começou, mal ela foi trabalhada, já apareceu aí um monte de oposição, de críticas, inclusive, da imprensa. Então, a presidente resolveu arquivar essa ideia, porque, afinal de contas, o país precisa fazer caixa, porque tudo indica nós teremos queda no PIB este ano e o ano que vem. Relação carga tributária no Brasil, governo Dilma. Sugestão de leitura, Dilma anuncia mais arroxo, aumento na carga tributárias
e cortes no PAC. Então, isso tudo, lógico, você depois vai fazer aí direitinho a sua lição de casa, pesquisar, porque você sabe que vale a pena. Então vamos à solução do desafio da semana passada. Então, para você que não sabe qual é o assunto, aí para você dar uma lidinha, sossegado, e espero que você escolha a alternativa A. Então, o que é o bônus demográfico? Isso, o bônus demográfico é um momento muito importante para um país. Não é sempre que ele vai atravessar esse momento ideal naquilo que a gente chama mão de obra ativa, a mão de obra que pode sim ampliar o mercado de trabalho. Até os anos 80, final dos anos 80, o Brasil era um país de jovens. Ele não é mais, ele se tornou dos anos 90 para cá um país de adultos. Então o que ocorre? Aumentou bastante o número de pessoas que podem ir para o mercado de trabalho. Então isso é chamado na geografia humana de bônus demográfico. Então, existem também outros pontos positivos no bônus demográfico, que é a diminuição do número de analfabetos, hoje é menor, é menos de 8% no Brasil, e também existe o aumento da escolaridade, mesmo que a escola no Brasil não seja o modelo ideal, há sim um aumento da escolaridade, inclusive de pessoas no terceiro, fazendo universidades, né, que a gente chama aí, tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então isso tudo é um momento importante para o país, que é chamado, como você já sabe aqui, que é a alternativa, o bônus demográfico. Outro papel importante é a taxa da atividade feminina no mercado de trabalho. Inclusive, é a mulher que decide, e ainda bem, já faz aí algum tempo, quantos filhos ela quer, não é se ela vai casar, se ela não vai. A mulher no Brasil, ela está também atravessando esse momento positivo e importante. Então, juntando aí, aumento da população, que a gente chama de adulta, diminuição do analfabetismo, papel da mulher na sociedade é cada vez mais importante, você tem o tal do bônus demográfico, que é, repito, um momento muito bom para um país. E, finalmente, vamos ao desafio dessa semana. Sabemos que a Comissão Nacional da Verdade foi criada no governo Dilma e seu principal objetivo foi apurar os crimes cometidos contra os direitos humanos. Sendo assim, em geral, foram vítimas da ditadura militar, 64 a 85, as pessoas que resistiram ao regime de exceção. Entre as formas de resistência podem ser apontadas: alternativa A, a programação das principais redes de rádio e televisão e a ação dos governos dos estados nordestinos nas mãos do MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro. B, as greves operárias organizadas pelos sindicatos paulistas no início da década de 1970. C, a ação das principais entidades empresariais, como a Fiesp e a Missão Pastoral dos Religiosos Neopentecostais. D, a oposição parlamentar do MDB e a atuação das comunidades eclesiais de base vinculada à Igreja Católica. Ou E, a oposição do Bloco Nacionalista da Arena e a luta armada comandada pelo Partido Comunista Brasileiro. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, né, que foi de 25 a 31 de agosto, esperando que você tenha gostado e esperando que isso sirva para você como uma ferramenta excelente para você apurar aí o teu conhecimento de atualidades, tá bom? Prometendo voltar a semana que vem. Grande abraço e boa semana.